Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula e o tema de hoje é a famosa ganância. Como a gente pode resolver a nossa ganância dentro do mercado financeiro? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para você é a definição de ganância. E essa definição está no Axiomas de Zurique, o livro do Max Gunther. E esse livro vai abordar a ganância no axioma 2. Então, o que ele diz? A ganância significa querer em excesso, querer mais, sempre mais. Significa você querer mais do que queria no começo, ou mais do que seria justo esperar. Significa perder o controle de seus desejos. Eu acabei de ver aqui que eu escrevi controla, mas não tem problema. Perder o controle dos seus desejos. Então vamos lá. Perder o controle dos seus desejos. O que a ganância traz, né? Como ela se apresenta? Muitas vezes eu quero mais, porque eu mereço mais, porque tendo mais eu vou me sentir mais competente, mais profissional, mais preparado. Então ela vem muito relacionada como uma medida de capacidade. Quanto mais você tem, mais você é. Então é o ter para ser. Tá? Essa relação da ganância ela acontece muito. Então, pegando o significado aqui, é querer mais do que você queria no começo. Então, geralmente você começa com uma referência, você começa com uma meta, mas você faz o quê? Vai para além, ou mais do que seria justo esperar. Então, por exemplo, eu busco operações de 6 pontos. Vocês já sabem disso aqui na data de junho de 2023. Se eu espero 6 pontos e muitas vezes o potencial das minhas operações está em 6 ou 7 pontos, você concorda comigo que seria muito distorcido buscar mais do que isso? Porque a realidade já mostrou para mim que o quê? Que é uma operação de 6, 7 pontos. Então não adianta eu querer extrapolar isso. Então é muito importante a gente trabalhar essa relação entre o que é desejo para o que é realidade. E quando a gente olha para as 3 informações principais que nos levam à ganância, a gente tem aqui o desconhecimento da estratégia, a gente tem a simulação de Monte Carlo, que é uma forma interessantíssima da gente pensar, eu quis trazer esse conceito aqui para vocês. E nós temos a ganância também como um mecanismo compensatório. Então vamos lá. O primeiro dele, que é o qual tipo de estratégia você tem. Como que a gente precisa pensar? Lembra que em aulas anteriores eu até comentei com vocês sobre risco-retorno inversamente proporcional à assertividade? Inclusive tem uma aula, se não me engano é a aula 7 ou a aula 8, que é desconstruindo os conceitos de mercado. E lá eu abordei justamente sobre isso. A gente já viu aqui que a definição de ganância vem de querer mais do que você poderia, né? E também, digamos que extrapolar aquilo que a realidade te traria. Então, o que a gente tem que identificar aqui? Se eu, Natália, tenho uma estratégia, vamos lá, vamos abrir a nossa lousa. Se eu, Natália, tenho uma estratégia que busca 6 pontos, a partir do momento que eu quero mais do que 6 pontos, eu estou indo para além da realidade da minha estratégia. Realidade da estratégia. Só que, se eu sou uma pessoa que tem um operacional de risco-retorno, eu busco lá meus 3 para 1, eu busco meus 4 para 1, alongar a operação não entraria na categoria ganância. Então a gente precisa ter muito claro qual é o tipo de estratégia que você tem para antes você assumir se você está sendo uma pessoa gananciosa ou não. Tá? Então tem que tomar cuidado. Se você tem uma estratégia com uma característica risco-retorno, segurar as suas operações é respeitar a sua estratégia.
Se você é uma pessoa assim como eu, que tem estratégias de risco-retorno 1 para 1, você precisa o quê? Respeitar isso e não extrapolar essa margem, justamente porque a realidade da sua estratégia é essa. E querer ir para além disso traria essa relação de ser ganancioso. Mas a gente precisa tomar cuidado aqui com um ponto que é muito importante, que é o seguinte, o famoso payoff. Quantas pessoas aqui não caíram na ganância em busca do payoff? A gente tem que tomar muito cuidado no seguinte sentido, né, com essa palavra payoff. Pelo seguinte, se eu tenho um operacional de risco-retorno, vamos lá, estou buscando 3 para 1, então eu busco 30 pontos para estopar 10. Eu entendo que payoff é ganhar mais do que eu teria ali de meta. Só que vamos lá, se eu sou uma estratégia de 30 pontos de gain para 10 pontos de stop, um payoff ganhar para além disso, você começa a ver que fica inviável. Agora, se eu sou uma pessoa que pega 6 pontos e quero ganhar ali no dia 20, você percebe que a diferença que existe é 4 vezes aquilo que você tem potencial para pegar? Menos, né? 5 vezes. 6 vezes 5, 30. Não, é aproximadamente 4 aqui. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Primeiro, o que a gente está falando por payoff? Porque se eu ganho 6 pontos no dia e consigo naquele dia pegar, por exemplo, 8, eu tô falando aqui em quase 50% a mais. Tô falando em 40% a mais de meta. Só porque eu ganhei 2 pontos. Então, se você não traz a relação também do payoff para uma proporção que seja viável aquilo que você vai fazer, você vai chegar numa armadilha da mente que é a insuficiência. Nunca vai estar suficiente. E por nunca estar suficiente, você nunca se sente preenchido, você nunca se sente satisfeito. Só que você deve perguntar assim, tá, Natália, como que eu vou estabelecer esse senso de suficiência? Eu vou falar para você que é uma questão muito complicada pelo seguinte, ó. Quando a gente fala da suficiência, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que, primeiro, é cognitivo. Qual que é a explicação cognitiva que a gente tem para ganância? Lá na época das cavernas, o que acontecia? Eu tinha que garantir a sobrevivência da minha espécie. Então, se eu sou um caçador, eu tinha 2 opções. Geralmente 2 cenários. Ou eu caçava e voltava para casa com a presa, garantia a minha sobrevivência, mas no dia seguinte eu precisava voltar lá e correr o risco tudo de novo. Correr risco de novo. Ou eu voltava sem nada e colocava toda a minha sobrevivência em xeque. Ou seja, não havia opção na época das cavernas de você ficar na falta. Ou você voltava com a presa, ou você voltava com a presa. Então eu tinha que ramificar isso aqui. Ou eu pego uma presa, ou se eu pegar mais do que uma, muito melhor para mim, porque isso implica que eu não tenho que correr risco de novo no dia seguinte.
Só que isso repetido milhares e milhares de anos, a gente fala que entra numa aprendizagem que a gente chama de epigenética. Os genes conhecem aquilo já. Então, eles já funcionam da maneira em que dificilmente você vai se sentir satisfeito, porque ele não garante a sua sobrevivência. E fala pra mim, quando você pega aquele payoff, quando você ganha mais do que você precisava, não é uma sensação muito boa? Quer ver um exemplo? Quem aqui já achou dinheiro no bolso? Principalmente hoje a gente usa cartão, mas antigamente. Não é uma sensação maravilhosa de, nossa, eu tinha tanto e achei ainda esse dinheiro. Olha que sensação maravilhosa. Então, a relação de suficiente, ela só é estabelecida mediante o seguimento de uma regra. Porque você esperar a sensação de suficiência, dificilmente você vai conseguir ter, justamente por conta dessa relação cognitiva, dessa construção cognitiva que a gente tem. Agora, existe a ganância também, que vem estabelecida, deixa eu pôr aqui, a ganância que acontece quando você tem uma crença. Qual é a crença que mais prejudica a maioria? Eu tenho que pagar o meu risco. Então você fez uma operação que o seu risco estava ali de, vamos supor, 8 pontos. Deixa eu mudar aqui de cor. Você está ali numa operação de 8 pontos de stop. Só que antes de entrar, você não se atentou que essa operação te dava um potencial de ganho de 5 pontos de ganho. E isso faz o quê? Já que eu estou arriscando 8, eu tenho que segurar pelo menos 9 para pagar o meu risco. E isso te tira da realidade. Por que te tira da realidade? Porque o potencial da operação é de 5 pontos. Você não viu antes de entrar. E isso te cria uma necessidade agora de ter que alongar por conta de uma crença que está forte, de eu preciso pagar o meu risco. Isso vai gerar em você o quê? Uma emoção, ganância, comportamento alonga mais do que precisava. Resultado, operação volta na sua cara. Lembra? Pensamento, emoção, comportamento, resultado. Então, quando você faz uma operação, você tem que analisar o real potencial de ganho dela. Senão, você pode cair na ganância também. Isso pode prejudicar você. Então, muitas vezes, essa desconexão do que você deseja com o que é possível de você conseguir é uma das maiores sementes para te gerar esse sentimento de ganância. Eu vou ficar repetindo porque eu não consigo pensar em sinônimos. Então, antes de fazer qualquer coisa, saiba exatamente qual é o verdadeiro potencial. E um potencial da realidade. Separe, você está tomando essa decisão por desejo ou você está tomando essa decisão porque faz parte da realidade? E aí que entra, quando você conhece o potencial da sua estratégia, a gente vai entrar numa ideia que chama simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo, também conhecida como método de Monte Carlo, ou uma simulação de probabilidade múltipla. É uma técnica matemática usada para estimar os possíveis resultados de um evento incerto. Então, quais são os possíveis resultados que você pode ter da sua estratégia? Porque é um evento incerto, uma operação. O método de Monte Carlo foi inventado por John von Neumann e Stanislaw, Ulam, durante a Segunda Guerra Mundial, para melhorar a tomada de decisão em condições incertas. Foi nomeado em homenagem a uma conhecida cidade de cassinos, chamada Mônaco,
uma vez que o acaso é o principal elemento da abordagem de modelagem, semelhante a um jogo de roleta. Desde o início, as simulações de Monte Carlo avaliavam o impacto do risco em muitos cenários da vida real, como inteligência artificial, preços de ações, previsão de vendas, gerenciamento de projetos e precificação. Elas também proporcionam uma série de vantagens sobre os modelos preditivos com informações fixas, como a capacidade de realizar análise de sensibilidade ou calcular a correlação de entradas. A análise de sensibilidade permite que os tomadores de decisão vejam o impacto de determinadas informações em um resultado específico, e a correlação permite que eles entendam a relação entre quaisquer variáveis das informações. Ficou difícil, mas eu já vou te mostrar em gráfico como isso aqui funciona. Como que funciona? Diferente de um modelo de previsão normal, a simulação de Monte Carlo prevê um conjunto de resultados com base em um intervalo de valores estimados em relação a um conjunto de valores de entrada fixos. Em outras palavras, uma simulação de Monte Carlo cria um modelo de resultados possíveis, usando a distribuição de probabilidade como uma distribuição uniforme ou normal, para qualquer variável que tenha incerteza inerente nela. Gente, isso aqui é mercado, né? Ela, então, recalculará os resultados sucessivamente, cada vez usando um conjunto diferente de números aleatórios, entre os valores mínimo e máximo. Em um teste típico de Monte Carlo, este exercício pode ser repetido milhares de vezes para produzir um grande número de resultados prováveis. As simulações de Monte Carlo também são utilizadas para previsões de longo prazo devido à sua precisão. À medida que o número de informações aumenta, o número de previsões também cresce, permitindo projetar resultados mais distantes no tempo e com maior precisão. Quando uma simulação de Monte Carlo é concluída, ela produz uma variedade de resultados possíveis com a probabilidade de ocorrência de cada resultado. Então aqui seria o seguinte, qual que é a probabilidade que existe em eu estopar o resto do ano? E ela vai te mostrar essa variação. Um exemplo simples de uma simulação de Monte Carlo é calcular a probabilidade de jogar 2 dados comuns. Há 36 combinações de jogadas de dados. Com base nisso, é possível calcular manualmente a probabilidade de um resultado específico. Usando uma simulação de Monte Carlo, é possível simular 10.000 jogadas de dados ou mais para obter previsões mais precisas. Então, aqui é o seguinte, se eu jogar 2 dados 10.000 vezes, qual é a probabilidade que eu tenho de cair duas vezes, cada dado caiu 6 e o 6. Então, essa é a capacidade que a simulação de Monte Carlo traz para a gente. Então, vamos lá. Olha isso aqui. Se eu tenho um capital inicial de R$10.000, quais seriam as probabilidades de variação do meu capital dentro de 300 dias operados? Aqui, eu teria... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Aqui na parte de baixo, eu teria qual é o pior cenário possível. Seria eu estopar, dentro do meu gerenciamento, 300 dias corridos. Qual seria a variação dentro do meu potencial ali, dentro da minha estratégia, dada a probabilidade que eu tenho dentro daquela estratégia. E no cenário utópico de eu só ganhar dentro daquela estratégia, qual seria a maior variação? Então, o que acontece? Por que eu quis trazer essa simulação de Monte Carlo? Geralmente, quando você passa por uma fase ruim no mercado, ela cria um cenário para você de experiências negativas. E logo em seguida a gente vai ver aqui. E essas experiências negativas, elas funcionam muitas vezes de fragilizar tanto o seu ambiente emocional que você precisa de um sistema compensatório
que é a ganância, que são prêmios grandes, para você poder obter um equilíbrio disso. O que acontece? A sequência de Monte Carlo tá nessa aula só para você conseguir ver que às vezes você inicia naquilo que seria o tópico do seu operacional, que é naquela probabilidade de tudo dar certo, tudo ser maravilhoso, todos os dias irem a seu favor, todos os dias você não passar calor, e isso cria uma expectativa de que aquele cenário se mantenha com uma frequência. Só que isso é impossível mediante as variações que a gente tem da nossa estratégia. Mediante as variações que a gente tem de todas as probabilidades possíveis dentro de um intervalo de tempo dos cenários que a gente tem analisado ali. Isso quer dizer que uma fase boa não dura para sempre e uma fase ruim não dura para sempre. Existe variação, é aí que a gente entra na renda variável. Olha a bagunça que é isso. Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem. Então, essa ideia planta em vocês a semente de que é importante você estar alinhado às expectativas reais da sua estratégia e saber que fases boas passam, assim como as fases ruins passam. Que o importante é você se manter sempre dentro da estratégia, para você garantir que a sua variação esteja dentro dessas possibilidades, dentro desses cenários possíveis. E falando, complementando aquilo que eu vinha trazendo para você, a ganância ela está muito relacionada também com um mecanismo compensatório. Então, eu até coloquei uma balança aqui, eu vou desenhar para mostrar para você, que é o seguinte. Vamos supor, eu ter uma experiência de loss, a operação voltou na minha cara, perdi, experiência negativa, tudo aqui um peso só, um contexto emocional negativo. Para eu colocar essa balança em equilíbrio, eu vou precisar trazer um peso do lado de cá que compense o volume do outro lado, do lado de cá. Então, eu vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B. Só que para eu fazer isso, eu precisaria, de consistência de ganhos para gerar a mesma quantidade que eu tenho em A, gerar em B. Só que nós somos seres humanos e seres humanos não têm paciência, muito menos traders. O que o trader vai fazer? Ele tem como expectativa que um dia seja responsável por fazer o quê? Gerar um bloco aqui. Que esse bloco de ganho faça o quê? Compense o desequilíbrio que ele tem por conta da quantidade de experiências negativas. Então, quando você vai e passa por uma grande quantidade de perdas, Então, deixa eu colocar aqui para mostrar isso aqui para você. Quando você passa por uma grande quantidade de perdas, isso gera em você um ambiente emocional negativo, que é aquilo que eu desenhei lá na balança. Esse ambiente emocional negativo, ele precisa estabelecer um equilíbrio. E para você entrar em equilíbrio, ele só acontece mediante as experiências positivas. Só que aqui vai entrar num monte de coisa, tá? Porque assim, você com um ambiente emocional negativo, você tá muito inseguro. Por estar muito inseguro, a chance de você aumentar suas perdas, e perda aqui, eu tô falando não em você perder dinheiro, eu estou falando em você ter experiências negativas. E o que é uma experiência negativa? É a operação ir a seu favor 10 pontos, você sair negativo. É você ter overtrade na tentativa de recuperar
um gain. É você ter, por exemplo, 8 pontos no dia, mas você quer bater sua meta com 10, você vai tentar fazer mais 2, entrega tudo e sai no zero. Então, a perda, ela precisa ser entendida como tive uma experiência com carga negativa e não que você só perdeu dinheiro. Então, comece a olhar para o seu histórico no mercado. Para você que tem a ganância, será que esse sentimento ele não vem justamente porque você tem um ambiente emocional muito machucado? E a necessidade que você tem de recompensa, lembra da dopamina? A necessidade que você tem de recompensa, de prazer, tem que ser muito grande frente a todo o peso negativo que você já possui. E aí você vai falar assim, tá, Natália, beleza, como que eu resolvo isso? Todo um processo, por isso que eu coloquei aqui também essas borboletas. Qual que é o processo? Primeiro, busque o suficiente, mas como você já sabe, sentir suficiente é muito difícil. Outro exemplo, quando você gosta muito de uma comida, você não come o suficiente, você come até ficar estufado. O estufado extrapola o suficiente é você ficar sem fome. Só que você gosta tanto daquilo, você gosta tanto do sabor daquilo que você faz o quê? Exagera. Isso é ganância. Então, o processo de sair da ganância, ela é muito relacionada à autopercepção. Lembra o nosso segundo pilar? Trabalhe a autopercepção. Identifique que você está sob efeito daquele sentimento, sobre o efeito da ganância. Segundo ponto, quando você começa a ficar ganancioso? Monitora. Ah, hoje eu me senti ganancioso. Tá, o que aconteceu? O que foi acontecendo? Qual será que foi a construção do sentimento? O que é suficiente? Por exemplo, eu amo sorvete. O que é suficiente para mim? É um sorvete com uma bola. Só que o Borelli daqui de Ribeirão, ele vende com 2 bolas gigantes. Sabe o que eu faço? Eu peço para não pôr segunda. Porque toda vez que eu como a segunda, eu fico passando mal. Eu quero ter esse estado? Não. Ah, mas eu amo sorvete, mas eu não quero ter esse estado. Então eu estabeleço o que é suficiente para matar a minha vontade. Entendeu essa relação do suficiente? Terceiro ponto. Tenha conquistas frequentes. Aquilo que é cotidiano e não aquilo que é exceção. A ganância, ela vem aqui na exceção. O que é exceção? Pegar payoff. Só que ele vem com aquela ideia do prêmio muito grande. Ele vem acompanhado de que, imagina uma prateleira. É muito melhor com que você tenha vários troféus aqui e medalhas do que você ter um troféu enorme. Isso vai gerar em você um ambiente emocional com muito mais conquistas positivas. Crie experiências positivas. Então, quando a gente fala para vocês, siga o gerenciamento, respeita a estratégia, foca na disciplina, não saia da sua disciplina. Não é simplesmente uma repetição que a gente está trazendo aqui. O nosso objetivo é fazer o quê? Com que você se proteja de todas as variáveis negativas que o mercado pode gerar em você e prejudicar a sua performance. A ganância é uma delas. Ela não é gerada por excesso de experiências negativas? Se ela é gerada por conta disso, o que vai acontecer? Ela vai ser eliminada a partir do momento que você segue uma estratégia que se mostra efetiva no longo prazo e começa a gerar um ambiente emocional positivo para você. Então,
Tenha em mente, ser disciplinado tem como função proteger o seu emocional. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição tanto no Telegram, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição de vocês. Um grande abraço, aproveite a aula e até a próxima!